Só na igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Vamos ler do versículo 16 ao 21. Ezequiel, capítulo 3, 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da tua mão requererei. Mas, se avisares o perverso, ele se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém? Os irmãos podem se assentar e ficar à vontade. Graças a Deus, quero agradecer por mais essa oportunidade de ler a palavra do Senhor, de tentar entendê-la e tentar tirar alguma lição para as nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que o profeta Ezequiel, ele é o profeta do exílio, né? O povo já tinha sido levado cativo para a Babilônia, e Deus chamou esse profeta de uma forma incrível. Quando nós lemos o chamado desse profeta, nós nem entendemos o que é que ele fala no chamamento dele, no capítulo 1 desse mesmo livro. Ele vai falando ali a visão que ele vai tendo, várias coisas que ele vai vendo. No final de tudo ele vai dizer que aquilo era a glória do Senhor. Ele fala um monte de coisa que a gente praticamente não entende nada, né? E o profeta Ezequiel ficou atônito com toda aquela revelação que Deus tinha lhe dado ali junto ao rio Quebar, né? Então o texto que nós acabamos de ler diz que, verso 16: Findo os 7 dias veio a mim a palavra do Senhor. Findos os 7 dias de quê? Né? Como já disse no início, o profeta acabara de receber uma revelação de Deus e um chamamento para ser profeta, para ser o atalaia no exílio. E ele ficou tão atônito com tudo aquilo que ele ficou fraco, mas a palavra do Senhor diz, né, que o Espírito levou, né? Ele tinha ficado amargurado nessa situação, né, com o Espírito, mas a mão do Senhor o fez forte, né? Foi forte sobre ele. Então a palavra do Senhor diz que ele foi até Tel Abib, né, ao exílio que habitava junto ao rio Quebar, e passou a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Então ele ficou atônito durante esses 7 dias por causa da visão que ele acabara de receber. E quando foi no fim dos 7 dias, como nós vimos no verso 16, a palavra do Senhor veio novamente a ele
ele disse assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, queridos, nós vemos que o profeta, ele recebeu uma mensagem do Senhor para entregar ao seu povo. E nós vemos aqui a responsabilidade. Aqui ele é colocado como atalaia, como aquele que vai levar a mensagem do Senhor. E quão grande é essa responsabilidade? Porque ele tem que ouvir do Senhor e transmitir exatamente tudo aquilo que Deus vai falar ao povo. E quando a gente lê todo o livro desse profeta, irmãos, ele foi um homem que sofreu muito. Teve casos onde a própria vida dele era usada para entregar como mensagem para o povo. Quando nós lemos mais para frente, nós vemos que a esposa desse homem morreu. E Deus falou assim: você não vai nem plantear por ela. Ele teve que sofrer calado, gemer ali no seu íntimo, porque através disso Deus queria passar uma mensagem para o seu povo, e ele tinha que obedecer. Por quê? Nós sabemos que a atalaia tinha profetas também chamados como atalaias, como Isaías, Jeremias, e ele não podia desobedecer ao Senhor. Porque o versículo 2 diz assim: quando eu disser ao perverso que certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas do sangue da tua mão o requererei. Olha a responsabilidade aí. Ele poderia querer rejeitar e entregar a mensagem de Deus. Deus ia dizer: olha, vai lá, o povo está pecando, vai lá para aquele pecador, fala, expõe o pecado dele, fala para que ele se converta do seu mau caminho, se volte para mim. O profeta poderia recusar. Só que a palavra do Senhor está dizendo: se você não for lá avisar, esse pecador ele vai morrer no seu pecado, na sua iniquidade, mas o sangue dele eu vou requerer da sua mão. Ele tinha escolha, irmãos. Ele tinha que ir, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele também falou, ele pregou. Quando nós lemos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, 21, diz, né, Jesus: de outra feita lhes falou, dizendo: eu vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. João 8, 21, no versículo 24 ele diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E isso tem alguma coisa a ver com nós hoje? Lógico que tem. Lógico que tem. Cada um de nós. Pois nós dizemos que conhecemos a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, palavra que é vida, palavras que podem pegar um pecador miserável que está condenado ao inferno, tirar ele do reino das trevas e levar para o reino da luz através da palavra de Deus. E se nós sabemos disso, e por que muitas das vezes a gente não faz isso? Será que é porque a gente é covarde? Ou será que é porque nós não acreditamos na palavra do Senhor? Paulo acreditava. Paulo não era alguém incrédulo quanto a isso. Quando nós lemos sobre o ministério de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 6 vai dizer assim: e opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça
o vosso sangue, seja sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Por quê? Ele tinha levado o evangelho para a gente dele, os judeus, só que eles não quiseram dar ouvido. Em vez disso, ele foi perseguido, querendo matá-lo, mas ele falou: olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Ele fez aqui o trabalho do atalaia, daquele que tinha a responsabilidade de levar a palavra do Senhor e advertir o seu povo, o povo de Deus. E ele fez isso muito bem, não só aqui, mas no capítulo 20 de Atos, versículo 26, Paulo diz assim: portanto eu vos protejo no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque ele ensinou. Ele chegou lá em Éfeso, ele fundou aquela igreja, ele ensinou, ele fala: eu ensinei todo o desígnio de Deus, ele ensinou toda a palavra de Deus a cada um. Portanto, todos foram advertidos. Se algum deles não der ouvido e pecarem, morrer no seu pecado, se desviar, se afastar do Senhor, ser condenado, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu estou limpo do sangue de vocês, o Senhor não vai me cobrar, porque eu lhes ensinei todo o desígnio de Deus. Então a palavra do Senhor segue e diz, mas se avisares, Ezequiel 3,19, mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Está vendo aí? É exatamente o que a gente estava citando aqui, sobre Paulo ter advertido os cristãos, os judeus, os hebreus, lá por dele, e também os presbíteros de Éfeso, quando ele está se despedindo da igreja, em Atos capítulo 20. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Então, irmãos, quando a gente faz isso, nós temos essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Se eles derem ouvido, amém, glória a Deus. É festa nos céus quando o pecador se converte. Mas se não derem ouvido, serão julgados, serão condenados, mas o Senhor não vai cobrar isso de nenhum de nós, porque nós fizemos o que? Nós avisamos, nós tentamos o alertar, abrir os olhos dessa pessoa, como disse aí no versículo 19 de Ezequiel 3, mas tu salvaste a tua alma. Porém, queridos, aqui há algo também para pessoas que também conhecem a palavra de Deus. Aqui não é só para quem não sabe nada, porque o versículo 20 de Ezequiel 3 diz assim: também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste no seu pecado, morrerá. E as suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o sangue, o seu sangue da tua mão requererei. Aqui, mais uma vez, Deus avisando o profeta. E o justo quando pecar? Quando um crente peca, se nós sabemos que o nosso irmão nosso está pecando, e nós não o adverte, nós caímos na mesma situação. Da mesma forma, a palavra está dizendo que Deus vai requerer o sangue dessa alma da gente. Então não há escolha, irmãos. Sempre que nós tivermos a oportunidade, que Deus nos ajude, nos enche do Espírito Santo, nos refresca a memória com tudo aquilo que a gente lê, que a gente absorve,
para falar às pessoas e advertir, tanto a ímpio como também a pessoas que estão dentro do ministério. Amém? E no versículo 21 diz: no entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu salvaste a tua. É isso, queridos. Nós temos essa responsabilidade como atalaia de Deus, como servo de Deus, não importa, nós temos o conhecimento. Muitas pessoas lá fora, vocês estão lembrados do hino que foi cantado aí? Né? O Senhor da ceifa chama. Deus pergunta quem quer ir por ele a procurar. Almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar. Quantos? São muitos. São muitos que estão nessa condição. Deus, Ele quer nos usar para advertir essas pessoas, né? Então o hino fala da gente estar atento ao mandar de Deus, né? Quando a gente faz isso, adverte a essas pessoas, essas muitas almas que vão expirando sem ter a esperança de ver Deus. Quando nós fazemos o papel do atalaia, vamos lá, pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas ouvem, se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. Então, nós fizemos o nosso trabalho. Deus não vai requerer esse sangue dessas almas de nós. E isso é um mandato do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava para se assuntar aos céus, o que foi que ele falou? Mateus 28, 18. Diz que ele se aproximou, né, seus discípulos, e falou isso, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Esse é o mandamento do Senhor. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo, tanto no céu como na terra. E Ele pode nos revestir com esse poder para nos dar autoridade e intrepidez para pregar a Sua palavra por onde nós estivermos. E que só assim nós estaremos cumprindo o nosso papel, queridos. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém.